Meninas, hoje é a nossa aula de revisão, tá? Nós vamos ver um pouquinho de todo o conteúdo que a gente viu. É um conteúdo, rápido, simples, a gente já tá terminando. Amanhã é a provinha de vocês, tá? Então, hoje é o dia de tirar dúvidas, né? Prestar atenção, estudar, grifar, né, na apostila ou fazer as anotações de vocês para a prova, tá? O que a gente viu aí nesses dias da disciplina de exames contrastados? Primeiro, a gente viu que o meio de contraste, né, é um elemento aí químico que, né, ele pode ter aí composições diferentes e ele tem aí o poder de absorção aos raios-x, né? E é uma propriedade aí que vai ser empregada em procedimentos radiográficos, podendo ser a radiografia, né, convencional, a tomografia, a ressonância magnética. E vai ser utilizado esses meios de contrastes, né, para visualizar alguns órgãos e alguns tecidos que o médico queira analisar, tá? E se não fosse utilizado o meio de contraste, essas partes anatômicas elas poderiam ser facilmente confundidas com outros tecidos, né, moles que sejam eu não consigo mais falar, que sejam próximas ali, né, desse órgão. Gente, como é que a pessoa não consegue falar uma palavra depois de falar tantas vezes? Que horror. Enfim. Então, o meio de contraste, ele é utilizado aí para poder diferenciar esse órgão, né, dos outros, para fazer uma análise mais detalhada, né, dessa região anatômica. Esses meios de contraste, eles conseguem fazer isso graças a esses dois mecanismos principais que tem aí na tela para vocês, tá? Primeiro, a presença do composto na área de interesse, né? Como, por exemplo, a gente tem aí o bário, quando o bário é ingerido, ele fica aí, ele se adere aí às paredes do esôfago e do estômago, e durante a obtenção da radiografia, ele vai absorver os raios-x. E isso vai projetar uma sombra no filme e essas áreas, né, vão ficar mais brancas na imagem radiográfica. Isso vai diferenciar o esôfago e o estômago das outras regiões anatômicas, né? E o segundo ponto é a questão desse meio de contraste ter a capacidade de aderir aos tecidos que tenham algum tipo de alteração patológica, né? Então, aonde tem alguma alteração, ele vai se concentrar e vai dar um maior destaque aí para acusar essas patologias que a gente está rastreando, tá? Qual que é a grande finalidade, então, de utilizar o meio de contraste quando for realizar algum exame? É justamente essa questão de diferenciação radiográfica entre as estruturas do nosso corpo. Então, se chegar alguma questão na prova e perguntar qual a finalidade do uso do meio de contraste, é só escrever isso daí. Não precisa estar igual o que está aí no slide nem na apostila, mas sendo no mesmo sentido, tá certo. A grande finalidade é diferenciar as estruturas do nosso corpo, né, para ter uma melhor avaliação dessa parte anatômica. Tá? Na imagem vocês conseguem ver aí a presença do meio de contraste, que ela vai projetar uma sombra aí no filme radiográfico e vai ficar mais branquinho, tá? Existem alguns critérios, né, de avaliação dos meios de contraste. Os critérios são a toxicidade, a concentração, a tonicidade e a viscosidade, tá? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é a questão dos grupos básicos que a gente tem, né, dos meios de contraste. Nós temos aí os contrastes iodados e os contrastes não iodados. O que vai diferenciar aí?
Os contrastes iodados são aqueles que possuem em sua composição o iodo, né? O nome já está aí dando uma dica pra gente. E o grupo dos contrastes não iodados é aquele que não contém iodo em sua substância. Eu citei para vocês aí, né, durante essas aulas, 3 tipos de meio de contraste mais importantes que eu quero que vocês lembrem, né, que foi o iodo, o bário e o gadolínio. O que eu quero que vocês lembrem também? Quando que esses meios de contraste eles são utilizados? O iodo e o bário, eles são utilizados aí basicamente nos exames de raio-x e tomografia. Já o gadolínio, ele é meio que exclusivo da ressonância magnética. Então, quando é utilizado o gadolínio, a gente vai realizar a ressonância magnética. Se a gente utilizar o iodo ou o bário, a gente vai realizar um raio-x ou uma tomografia computadorizada, tá? E vias de administração, como que eles são administrados? A gente também falou isso e vai falar um pouquinho mais à frente. Ó, o contraste iodado, né, o iodo, ele vai ser administrado aí via oral ou via endovenosa, né? Ele geralmente é utilizado aí para analisar o tubo digestivo ou as estruturas internas e vasculares do nosso corpo. O sulfato de bário, ele é administrado aí via oral. Ele é usado aí para avaliar o nosso trato digestivo, né? Então, ele pode ser tanto via oral quanto via retal. E o gadolínio, que é aquele que a gente utiliza lá na ressonância magnética, ele é administrado aí, né, via endovenosa, que é para analisar aí, né, a questão das nossas veias, né, nosso sistema vascular, tá? Então, lembrem-se desses 3 componentes aí, esses 3 tipos de meio de contraste: iodo, bário e gadolínio. Iodo e bário no raio-x e na tomografia, e o gadolínio na ressonância magnética. O iodo, via oral ou endovenosa, o bário, via oral ou retal, e o gadolínio, via endovenosa, tá? Efeitos colaterais, né? A gente sabe que tudo quanto é tipo de medicamento, substância que a gente vai ingerir, ou seja, administrada, né, no nosso corpo, nós corremos o risco de acontecer alguns efeitos colaterais. E existem 2 efeitos colaterais mais comuns, né, após fazer aí a injeção intravenosa do contraste, né? Que são eles: a onda de calor temporária e o gosto metálico na boca, tá? Então, a gente tem que sempre deixar claro para o paciente que são 2 reações muito comuns de ocorrer para que ele não se assuste. Por isso que é importante a comunicação com o paciente para ele não ficar, né, preocupado caso ele sinta uma dessas 2 reações ou as 2, tá? Então, é importante que a gente sempre se comunique aí com o paciente. Em relação ao contraste iodado, lembrem-se, por via oral ou intravenosa, que são os que vão dar mais, né, essa questão de gosto metálico na boca e essa onda de calor. E outra coisa, esses 2 efeitos, né, eles não precisam de intervenção, tá? São efeitos que eles têm início, têm meio e têm fim. São rápidos, tá? A maioria das reações aos meios de contraste, elas vão ocorrer muito rápida, né? E aí, quando elas são um pouquinho mais demoradas, a gente tem aí uma classificação, né, as reações ao meio de contraste, tá? Essas 2 são as mais comuns, né, que geralmente todo paciente vai sentir. Mas a gente também tem uma classificação dessas reações aos meios de contraste. A gente vai classificar elas em leves, moderadas e agudas. Então, perguntinha aí: quais as classificações das reações aos meios de contraste?
Elas são classificadas aí como reações leves, moderadas e agudas. E entre as leves e as moderadas, nós temos aí as reações alérgicas, né? Então, nós temos basicamente, tem 3 aí, mas na verdade são 4, né? As reações leves, moderadas e agudas, e também temos as reações alérgicas. Nas reações leves, o paciente pode sentir aí náusea, né? O vômito, a urticária, que é aquela coceirinha, e o extravasamento, que é uma queimação ou a dormência no local onde foi feita a injeção, tá? Mas isso aí tudo também bem rápido e que não é necessário uma intervenção médica para que esses efeitos sejam cessados, tá? Com as reações moderadas, a gente tem aí a urticária excessiva, ou seja, a coceira ela é mais forte. Nós temos a taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, as urticárias gigantes. O vômito ele já vai ser excessivo e temos o edema facial. O que é o edema facial? É o inchaço do rosto, tá? Somente o rosto vai inchar. E entre essas reações, as leves e as moderadas, a gente tem aí as reações alérgicas da pele, né? É quando vai ter aí um eritema no local da injeção, ou seja, uma vermelhidão. Quando vai ter aí uma coceira no local. Quando se tem aí um empipocado. Ou quando se tem um edema palpebral, ou seja, o inchaço somente nos olhos. O inchaço foi no rosto inteiro, né? Já não é uma reação alérgica, né? Já é uma reação moderada. Uma reação alérgica é quando vai ocorrer esse inchaço aí somente nos olhos, tá? Quem tem problema de alergia, né? A ácaro, alguma coisa assim, sabe bem quais são essas reações alérgicas aí, né? De inchaço dos olhos, coceira, tá? E por último, a gente tem as reações agudas, que são aquelas, né, mais graves, que precisa de intervenção médica rápida, né, para preservar a vida do paciente. E quais são essas reações, né, que se encaixam aí nesse grupo de reações agudas, reações graves? Pressão arterial muito baixa, né, que é a hipotensão arterial. Quando acontecer aí a parada cardíaca ou parada respiratória no paciente. Quando esse paciente tiver perda de consciência. Quando houver aí edema laríngeo, ou seja, um inchaço na laringe, né? A cianose, que é o aspecto azulado da pele por conta de inchar, né, e não conseguir respirar. Tem aí o edema da laringe, vai inchar a laringe, o ar não vai conseguir passar, o paciente vai ter aí essa falta de ar e tem a cianose. A dificuldade respiratória, choque profundo, dispneia, a questão do choque pirogênico, que é uma reação febril, né? Então, tudo isso são reações, né, que podem trazer aí dificuldades e a gente precisa ter a intervenção rápida, né, para preservar a vida do paciente, tá? Entre esses cuidados, nós também temos que prestar atenção nos pacientes classificados de alto risco. Então, que pacientes são esses? São os pacientes que têm aí, né, um histórico de PA baixa, de broncoespasmos, né? Que pacientes que tenham alergia ao meio de contraste iodado, pacientes que tenham asma brônquica, pacientes que tenham reações agudas, né, de náusea e vômito, crianças que tenham menos de 1 ano de idade, pacientes que tenham arritmia cardíaca, pacientes com insuficiência renal e principalmente os pacientes diabéticos. Todos esses se encaixam aí em pacientes de alto risco, né? São os pacientes que eles só vão realizar os exames que utilizam o meio de contraste
se for extremamente necessário, né, pedido pelo médico, tá? Quais são as contraindicações para utilizar o meio de contraste aí, iodo? Todo mundo que tem hipersensibilidade ao iodo, paciente que tem aí ausência de excreção de urina, paciente que tem mieloma múltiplo, de novo, paciente que tem diabetes, que tenha doença hepática ou doença renal, que tem insuficiência cardíaca, que tem anemia falciforme, todos esses são pacientes que são contraindicados para utilizar o iodo, tá? Esses aqui são os principais medicamentos que eu pedi na pesquisa para vocês, que a gente tem que ter na sala de emergência, né? São medicamentos aí para reações alérgicas, oxigênio, caso o paciente fique sem conseguir respirar, soro fisiológico, medicamentos para a questão da adrenalina. Todos são medicamentos que precisa ter na sala de exames. Teoricamente, nós temos que ter, né, na sala tem que ter um enfermeiro, mas geralmente na unidade sempre vai ter, né, um enfermeiro para poder administrar esses tipos de medicamento. Mas por que que tá aqui para vocês verem esses medicamentos? Porque nós é que vamos estar trabalhando na sala, então a gente tem que ver se tem disponível. Caso um paciente passe mal, a gente vai chamar um enfermeiro, né, para auxiliar. A gente tem que saber se nós temos disponíveis lá na nossa sala esses medicamentos que o enfermeiro vai necessitar, né? Então, como somos nós que trabalhamos lá nessa sala, a gente que tem que saber se tem disponível álcool, se tem luva, se tem algodão, né? Se tem as seringas, se tem o oxigênio, se tem soro fisiológico. E se faltar, é a gente que tem que saber que está faltando aquele medicamento, aquele material, para repor, tá? Aí nós vamos falar na segunda aula aí sobre o sulfato de bário, né? Que é um meio de contraste aí positivo, que ele é muito comum aí utilizado para visualizar o nosso sistema gastrointestinal, tá? É uma substância aí pulverizada semelhante ao giz, né? E essa substância especifica aí um sal de bário e todos os outros sais de bário eles tendem a ser tóxicos, né, ou venenosos para o nosso sistema. Então, o sal de bário, que ele é utilizado aí no departamento de radiologia, ele tem que ser quimicamente puro, tá? E a gente tem várias marcas de sulfato de bário, né, com diferentes cheiros, com diferentes sabores, tá? Então, esse composto a gente pode comprar ele, né, misturado, tá? Preparado já, ou a gente pode comprar aí em uma mistura relativamente fina ou espessa. E nós temos aí uma diferenciação de sulfato de bário fino e o sulfato de bário espesso, tá? O sulfato de bário fino é aquele que a gente tem aí uma divisão, ele é misturado com água. Então, nós temos uma parte de água e uma parte de sulfato de bário igualmente, né? Então, ela fica numa consistência mais em creme. Lembra que eu falei para vocês que o sulfato de bário, ele é para ser ingerido via oral ou via retal? Então, é como se fosse um mingauzinho mesmo, tá? Para tomar ou para ser administrado via retal. Então, o sulfato de bário fino, a consistência é em creme. E o sulfato de bário espesso, né, quando se tem mais partes do composto e apenas uma parte de água. E aí a consistência dele não fica tão líquida, fica mais um mingau mesmo, tá? Ele é bem adequado aí para a gente estudar o esôfago, né? Porque ele vai descer aí lentamente por conta da sua consistência e vai revestir bem a mucosa do nosso esôfago, tá? Quais as contraindicações aí pra gente não utilizar o bário, né?
ele é contraindicado quando se tem aí alguma chance de escapar essa mistura para a cavidade peritoneal, né? Quando se o paciente tem alguma víscera perfurada e toma, né, o sulfato de bário, ele pode escapar aí para a cavidade peritoneal e trazer problemas para esse paciente, né? Ou se tiver prevista alguma cirurgia, né, depois desse exame para o paciente, né, não é recomendado que utilize, porque a cirurgia pode perfurar, né, alguma víscera e o sulfato de bário entrar em contato, tá? Deixei em vermelho isso daí, muito importante para vocês sempre lembrarem, né, que o sulfato de bário, ele não pode de jeito nenhum ser confundido aí, ser injetado na corrente sanguínea do paciente, né? Ele não é diluído no plasma sanguíneo, ou seja, ele não se dilui, ele não se mistura com o sangue. Então, ele só pode ser aí ingerido via oral ou retal. Nada de colocar o sulfato de bário aí em via endovenosa. Na veia só pode ir o iodo e o gadolínio. O bário, jamais. Lembrem-se sempre disso. Tá bom? Vocês estão escutando? Sim. Tá dando para entender, gente? Tá sim. Beleza. Aqui a gente tem uns exemplozinhos aí. Sim, eu estou. Beleza, então. Aí a gente tem uns exemplozinhos, né? Para fazer o estudo aí do estômago, por exemplo. É diluído aí 150 ml do produto com 300 ml de água, ou seja, a concentração vai ser de 33%. A quantidade da substância ela é um pouquinho menor do que a quantidade de água. Já no estudo do intestino delgado, aí, ó, a gente dilui 500 ml do produto com 750 ml de água. Então, a concentração vai subir um pouquinho aí para 40%, porque a quantidade de produto ela está mais próxima da quantidade de água, tá? Prazo de validade para essas substâncias: 24 meses. A gente olha no frasco, sempre vai ter aquela um adesivozinho, né, que tem o nome do produto, as informações, e lá também vai estar impressa, né, a data de fabricação. Então, nunca vai vir o dia que vai vencer. Vai estar escrito somente a data de fabricação. E a gente vai somar aí 24 meses após a data de fabricação, e aí dá a data de validade desse produto, tá? É necessário ter um cuidado de conservação, né, desses produtos também, para que eles continuem aí com a questão da concentração, da tonicidade. Lembra que eu falei que são pontos que a gente precisa observar se o meio de contraste ele tá bom aí para o uso? O cuidado da conservação vai implicar nisso aí também, tá? Então, ele precisa ser guardado em temperatura ambiente, tá? E não pode ficar num lugar muito frio para não congelar, tá? Então a gente não pode guardar dentro de freezer nem nada, nem pegar muito sol, né? Temperaturas altas, sempre em temperatura ambiente para poder conservar ele, tá? Como que é feita a eliminação do bário depois do exame, né? A eliminação dele é feito, né, através da defecação, tá? Então, quando é utilizado o bário aí, ele é eliminado pelo nosso organismo de forma natural. Uma das funções normais do nosso intestino grosso é absorver água. Então, qualquer mistura de sulfato de bário existente no intestino grosso após o procedimento, né, ela pode se tornar endurecida ou solidificada no nosso intestino grosso e, consequentemente, dificultar a evacuação. Então, alguns pacientes
eles podem precisar aí de ajuda para poder, né, tirar do organismo os resíduos do bário, tá? Então, eles podem precisar aí de laxante para remover o bário. Se o laxante for contraindicado para esse paciente, ele pode aumentar a ingestão aí de líquido, né? Ou pode ser passado para ele o uso aí de óleos minerais, tudo isso para ajudar aí que as fezes fiquem livres de todos os traços do sulfato de bário, tá? Então, 3 pontos aí para ajudar na eliminação do sulfato de bário no nosso organismo, né? Pode ter perguntas sobre isso na prova para vocês. Quais são os meios aí? É indicar para o paciente o uso de laxantes. Se o paciente não puder utilizar laxante, for contraindicado, o paciente aumentar o consumo de líquido ou utilizar os óleos minerais, tá? Uso de meios de contraste durante a gravidez e a lactação, tá? Na gravidez, ainda não foi estabelecida aí. Hein, professora? Oi. Pode falar. Eu estava lendo que a respeito do contraste, na verdade, assim, o paciente, eu estava assistindo um vídeo aula, que o paciente em si, ele não sabe, né? Mas não é obrigatoriamente fazer exame com contraste. No resultado dos exames, isso é melhor, porque quando se usa o contraste, ele serve para detectar doenças e lesões mais fácil, né? Para o resultado é bem mais fácil. Só que eu estava vendo que não é obrigatoriamente que o paciente, no caso, usar. Ou seja, se ele souber que ele não pode usar, ele pode dizer que ele não quer usar, entendeu? Sim, sim, sim. Por isso que é feita a questão da anamnese. Lembra que eu falei para vocês que é necessário fazer anamnese? Uhum. Quando o paciente chega lá na Sim. clínica para fazer o exame, é entregue para ele uma ficha, aonde ele vai marcar lá se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem problema renal, se ele tem alergia a frutos do mar, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se tá grávida, esse tipo de coisa. Ele vai marcar tudinho, fazer uma anamnese, né? E aí, através disso, é que vai ser constatado se esse paciente pode ou não, né, fazer esse exame utilizando o meio de contraste. Só que existem alguns casos que esses exames com meio de contraste são passados por conta de que foi feito um achado aí, fez uma tomografia e o médico achou alguma coisa estranha, né, e ele precisa fazer uma avaliação melhor. Aí ele Na passa. verdade, é para facilitar, né, professora? Isso, para facilitar. Ele fez um achado, o médico viu que tem alguma coisa estranha e precisa analisar melhor. Então ele passa o exame com o meio de contraste para ele tirar todas as dúvidas dele, né? Sim. E aí Entendi. tem pacientes que não sabem que tem problemas em utilizar o meio de contraste. Então, sabe esses medicamentos que eu tava falando que precisa ter na sala? Justamente para isso, o paciente teve alguma reação alérgica, passou mal, né? Essa área aí de fazer exames contrastados, ela é bem delicada, né? Porque às vezes o paciente não tem nenhum tipo de alergia, tá lá, pode fazer o exame. Só que na hora o organismo, né, não se deu bem com o meio de contraste e aí teve uma complicação. É uma coisa muito delicada, muito delicada. A gente fez uma visita técnica lá na CEDIP, eu não sei se tu tava, tu foi? Foi. Só que tu foi pela manhã ou pela tarde? De manhã. Eu não sei se tu lembra quando o rapaz que trabalha lá tava conversando com a gente e falou que Sim. atendeu um paciente que faleceu na mão dele. Sim, eu Tu vi. lembra? Pois é, Lembro. porque é uma situação muito complicada. Às vezes o paciente não tem problema nenhum, mas aí na hora do exame aconteceu e aí, né, não tem pra onde correr.
É uma situação aí bem complicada para qualquer pessoa que for fazer. Então, por isso que é feito aí todo esse trabalho de anamnese e tal, para precaver o máximo possível. Mas às vezes ocorrem algumas fatalidades, né? Infelizmente. Mas quando a gente pode evitar, coisas que a gente sabe que dá pra gente evitar, a gente evita. Por exemplo, na questão da gravidez, né? Não tem nenhum lugar dizendo que grávidas não podem de jeito nenhum, vai ser nocivo, né, prejudicial para ela fazer esse tipo de exame, né? Mas é indicado que seja feito depois. Se der para aguardar, essa exploração radiológica que chama, né? Ela tem que ser feita aí depois, evitada, né? A paciente não utilizar aí o bário, né? Porque é uma substância aí que ela vai tomar, né? Não vai ser nada na veia. Então, é indicado que ela aguarde, né? Evitar fazer esses exames aí durante a gestação, tá? A questão da amamentação também não fala sobre nenhum motivo teórico que cause aí alguma passagem do produto, né, do sulfato de bário para o leite materno. Mas é como estou falando, se puder aguardar um pouquinho para realizar esses exames, é melhor, né, para evitar aí problemas. Reações adversas, né? Ligadas aí ao nosso sistema digestivo e respiratório e reações de hipersensibilidade. Na questão das reações adversas digestivas, o que é que o paciente pode sentir? Constipação. O pessoal antigo fala bastante assim, constipação, né? De ter problema aí de não conseguir evacuar, tá? Diarreia, ou pode ser um extremo ou outro, ou não conseguir evacuar, ou ter diarreia. Ter dor abdominal, né, do tipo cãibra. Fecaloma baritado, ter oclusão intestinal, né, e tudo isso aí podem causar problemas que vão se agravando e trazer aí dificuldades que precisam, né, de intervenção médica. Dos problemas respiratórios, né, foi relatado aí alguns casos de pneumopatia após a inalação acidental durante vômito. Então, o paciente está lá vomitando e acabou inalando, né? E levou até o pulmão. Então, isso daí é o que vai causar problemas respiratórios. E a hipersensibilidade, né? São os casos aí de reação alérgica, né? A coceira, o choque anafilático, uma erupção cutânea, né? Que são coisas aí raras, mas que foram relatadas aí. É raro, mas já aconteceu, tá? Como que é feito o preparo aí desses exames radiológicos, né? Como que é feito quando é para estudar aí o esôfago, o estômago, o duodeno, que é o exame de EED, que a gente viu ontem, eu acho, se eu não me engano. O paciente vai ficar aí totalmente sem comer, sem beber, sem fumar, né, os fumantes, a partir das 22 horas do dia anterior, né? E esses exames que são feitos aí, geralmente do nosso sistema digestório, que precisa o paciente ficar em jejum, eles precisam ser marcados aí nas primeiras horas do dia, porque ele fica muito tempo sem beber, sem comer, né? Então, vocês já perceberam que esses exames de sangue, exame aí que precisa do paciente estar em jejum, eles são marcados aí bem cedinho da manhã, tá? Em casos que tenha urgência em fazer esses exames de esôfago, né? A gente pode modificar esse critério aí de ficar mais horas em jejum por conta de ser uma urgência ou emergência, né? Então, é feito aí um intervalo menor de pelo menos 4 horas, né, antes do exame nesses casos de emergência, tá? Essas precauções gerais era o que a gente estava falando agora que a Fran, né, citou pra gente. Anamnese, que é muito importante a gente fazer isso com os nossos pacientes. Conversar com o paciente, né? Perguntar se ele tem algum antecedente alérgico grave, se tem asma,
né? Alergia à picada de algum inseto, ao iodo. Principalmente é uma forma bem fácil da gente rastrear o paciente que tenha reação alérgica, é perguntar se ele tem alergia a frutos do mar, camarão, né? Ele vai assinar um termo, né, de autorização de utilizar o meio de contraste, tá? A gente pergunta aí para o paciente se ele tem algum tipo de patologia, né, no coração, renal, tá? É feito teste alérgico com o paciente, tá? E quando vai ser injetado esse meio de contraste na veia, por exemplo, eu falei também ontem que é muito importante a gente administrar isso aí de maneira lenta, né? Porque a gente está misturando esse composto no sangue do paciente, né? Então as veias são tubos assim fininhos, né? Já tá passando sangue, então a gente já tá administrando mais uma substância lá. Se a gente fizer muita pressão, a gente pode romper, né? Então a gente vai fazer aí essa administração de forma lenta, né? Para ser um exame aí sem nenhum tipo de intercorrência, vamos dizer assim, né? E em alguns casos de pacientes que sejam mesmo necessário fazer esses exames, mas que eles tenham algum tipo de contraindicação, é necessária a presença do médico junto, né, para estar realizando esses exames, tá? E por último, eu coloquei para vocês alguns tipos de. Oi. Licença, eu posso perguntar. A anamnese tá escrito certinho ali, é assim que a gente escreve mesmo? Sim. É? Tá. Não, peraí. Tá com 2 N's, peraí. Eu achei. Eu botei anamnese. Assim. Tá. Anamnese. Obrigada. De nada. É bom que vocês falem essas coisas, porque às vezes faz rápido, né? Muita coisa e a gente nem vê. 1 ponto pra Leonie. Mentira, vou dar não. Então, eu coloquei para vocês, ó, alguns exames. Vocês já fizeram uma pesquisa sobre algum tipo de exame que utilize o meio de contraste? Ou ainda não? Sim. Qual foi o exame que você fez? A pesquisa? Vai lembrar? Vai lembrar não? Mas é de quê? De qual parte do corpo? Foi do cérebro, cabeça. A angiografia? Acho que é. Tem várias. Façam... Acho que é tomografia. Eu vi um... Eu fiz angiotomografia. Certo. Tem várias, eu não sei se algum de vocês fez, mas tem uma até do canal Lacrimal. Vocês já viram? Não. Da onde sai. Eu vou tentar pesquisar e mandar para vocês. Esqueci o nome. Não vi, não. É muito, muito bacana. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem, porque existem vários assim diferentes, né? E aí um dos que eu coloquei para vocês, né? Coloquei alguns só. E o primeiro foi a urografia excretora, né? A urografia excretora é um exame aí que vai avaliar, né? Examinar aí o nosso sistema urinário, né? Então ele vai visualizar aí a porção coletora do sistema urinário, que são os ureteres, esses 2 caninhos que vão tirar a urina lá do rim e levar até a bexiga, e avaliar também a capacidade funcional dos nossos rins, tá? Quais são as principais indicações para se realizar esse exame? Quando o paciente tem alguma massa abdominal ou pélvica, quando se tem cálculo renal, né, que a gente conhece aí como pedra nos rins, tá? Quando se tem algum traumatismo renal, dores, sangue na urina, tá? Tudo isso, insuficiência renal, infecção, tudo isso são indicações para se realizar esse exame. Aí a gente tem uma imagem de uma urografia excretora. E qual que é o preparo para o paciente fazer esse exame, né? Na véspera do exame, durante o dia, o paciente vai evitar ao máximo ingerir
líquidos e alimentos que deixem resíduos, né, no organismo, tipo feijão, vegetal, legume. Vai fazer uma dieta mais leve, né, e após as 22 horas ele vai tomar aí alguns comprimidos de laxante para tirar todos esses resíduos do organismo e fazer um jejum absoluto até a hora do exame, tá? O preparo da sala é o que a gente tem que ter na sala, né? O scalp, a seringa, algodão, o álcool, esparadrapo, o contraste e o carrinho de emergência. Outro exame que eu coloquei para vocês foi a uretrocistografia retrógrada, que é o exame aí exclusivo, né, para os homens, tá? Esse daí é para ver a questão aí da uretra, né, que é o canal da onde a urina vai sair da bexiga para o meio externo, né? E é feito aí por meio de um cateterismo vesical, né, uma sonda, tá? E aí vai ser colocado a sonda e injetada aí o meio de contraste em todo o corpo da uretra, tá? Quais as indicações aí para se fazer esse exame? Estenose uretral, fístula, tumor. Essa daí é uma imagem, né, de uma uretrocistografia retrógrada. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma uretra normal e uma com estenose, que é como se fosse um rompimento, vamos dizer assim, né? Que aí dá dor, dificuldade de urinar, tá? E o material que tem que ter também, né? Soro, contraste, as gases, as luvas, seringa, anestésico, né? Para poder passar a sonda, a própria sonda, pinça. Tudo isso são os materiais que a gente vai necessitar para fazer esse exame. Depois eu passei para vocês a cistografia, né? Que é aí um exame da bexiga, né? Vai ser feito aí o uso do contraste iodado e a gente vai preencher toda a bexiga com esse contraste, tá? Para poder ver a questão funcional da bexiga, tá? Então, o paciente também vai ter um preparo aí, né, de fazer uma dieta leve no dia anterior. 10 horas da noite do dia anterior, ele vai tomar um laxante, fazer o jejum até a hora do exame. O paciente vai esvaziar a bexiga antes do cateterismo. A bexiga tem que estar vazia, porque ela vai ser preenchida completamente somente com meio de contraste, tá? E nunca ter pressa de introduzir o meio de contraste aí, né? Por conta da pressão que pode ser causada, né? E causar aí algum rompimento, né? Alguma ruptura da bexiga, se for administrado com pressa, né? Vamos dizer assim, tá? Qual o material utilizado? De novo, o cateterismo, material esterilizado, produtos antissépticos, gases, né? A luva, seringa, o contraste iodado, o anestésico, tá? E aí a gente viu também os exames contrastados vasculares, né? Que são aí os exames que que a gente vai estudar aí para ver a questão do nosso sistema arterial, tá? A gente pode ver aí algumas patologias como o arteroma, que é a gordura na parede interna do sistema vascular, arteriosclerótica, né, que é a oclusão por placa de arteroma, arteriosclerose. Tudo isso são patologias que a gente pode avaliar aí, né, com esses exames contrastados, tá? O que a gente faz aí, né, com esse sistema arterial? Gente, só um pouquinho que o coordenador pedagógico tá ligando aqui, eu acho que ele tá com algum problema. Só um pouquinho, tá? Voltando aqui. A gente vai fazer esses exames contrastados vasculares aí para ver o nosso sistema arterial, né?
E as indicações aí é a questão da aneurisma, que é a hemorragia, né, ou a estenose, que é o estreitamento. E aí ele pode ser injetado de duas formas, né? Puncionando a artéria aorta do paciente na região lombar ou introduzindo o catéter através da artéria femoral até o ponto que se deseja radiografar, tá? Por exemplo, nós temos aí a arteriografia translombar, né? O paciente, para fazer esse exame, ele vai ter um jejum aí de 8 a 10 horas antes do exame. Vai ser usado aí um contraste iodado. Coloquei para vocês a questão de posicionamento, né, para vocês. Mas vocês não se preocupem com essa questão de entender essas siglas de posicionamento, que vocês ainda vão ver isso daí, tá? Mas para que é feito esse exame, né? Quando o paciente, né, tem aí algum tipo de aneurisma na artéria aorta, tá? A arteriografia cerebral ou angiografia cerebral, que foi o exame que uma de vocês falou aí que fez a pesquisa, né? Quando disponível, é feito aí uma ressonância magnética, né, para fazer aí a avaliação diagnóstica desses pacientes que têm alguma doença neurológica, né? E aí são exceções importantes que a tomografia permaneça como uma técnica de escolha para fazer esse exame, tá? Então, vai ser para avaliar pacientes depois de um traumatismo agudo, para avaliar pacientes com suspeita de hemorragia, né, subaracnoide, avaliar pacientes aí que tenham doenças que afetem principalmente, né, a base do crânio. Todas essas são indicações para fazer esse exame de arteriografia cerebral ou angiografia cerebral. Como eu estava falando para vocês, é para ver aí todos os vasinhos do nosso cérebro, para ver se todos eles estão passando sangue, né? Se todos eles estão em sua função normal, tá? E o exame de EED, que é o exame aí para a gente avaliar o estômago, o esôfago e o duodeno, né? Vai estudar aí as condições, né, funcionais dessas nossas partes anatômicas aí, né? E detectar também as condições anatômicas, tá? Como que o paciente tem que se preparar para realizar esse exame, para avaliar aí o esôfago dele, o estômago e o duodeno, que é uma parte do intestino delgado? O paciente vai fazer jejum de 8 a 10 horas antes do exame. Ele vai ser instruído a não fumar nem mascar chiclete durante esse período de jejum. E na hora do exame não se pode utilizar nenhum material radiopaco entre a boca e a cintura. Nenhum botão na roupa, né? Nenhum clipe no bolso, nenhum cordão, tá? E aí o paciente vai ingerir sulfato de bário para poder fazer esse exame. Lembra que eu estava falando para vocês? Sulfato de bário, ele é administrado via oral ou retal, né? E ele pode ser aí o sulfato de bário fino ou espesso, que a gente está falando aí de viscosidade, ele pode ser mais líquido ou mais em forma de mingau, vamos dizer assim, né? E ele vai grudando aí na parede do esôfago, do estômago, do duodeno, vai causar uma sombra lá no filme radiográfico e aí vai ficar mais branquinho, olha aí, ó. Finalzinho, o estômago, é um exame de EED, tá? E por último, o enema opaco, né? O exame de enema opaco é feito aí para estudar a forma e a função do nosso intestino grosso, tá? E detectar qualquer condição anormal no nosso intestino grosso, tá? Ele é diferente do defecograma. O defecograma também é feito aí para estudar a função do intestino grosso, mas o fim dele, ou seja, o defecograma é para a gente avaliar aí o reto e o ânus. O enema opaco é para estudar toda a forma e função de toda a extensão do intestino grosso, tá? Quais as indicações para se realizar esse exame aí? Colite, neoplasia, diverticulite, apendicite, tá?
Qual o preparo que o paciente tem que ter aí, né? O paciente vai ingerir somente líquido, né? O paciente ele tem que tomar laxante. O paciente tem que estar completamente sem resíduos, né, de alimentos no intestino grosso para poder fazer esse estudo aí. Então, ele vai ficar sem uma dieta, né, restrita de alimentos, somente líquido, para evitar ao máximo esses resíduos. Tomar o hidróxido de alumínio, tomar laxante, o rícino na véspera, né? E fazer toda essa limpeza do intestino grosso para poder fazer esse exame. As contraindicações, né, é fazer uma revisão cuidadosa se o paciente tem algum problema, né, na questão de ter alguma perfuração, né, alguma parede aí tem algum tipo de perfuração, para que não tenha nenhuma eventualidade, tá? O exame. No dia do exame, o paciente vai, de novo, deixar o intestino grosso bem limpo, vai fazer uma lavagem intestinal, né? Ele vai tomar aí a antropina. De novo, questão de não... Os outros exames que precisam de jejum ainda é possibilitado para que o paciente faça uma dieta leve, né? Coma coisinhas leves. No caso do enema opaco, nem isso, somente líquido, tá? Aí tem uma imagem desse exame de enema opaco, né? O estudo do nosso intestino grosso. E entre 30 e 60 minutos antes do início do exame, o paciente vai tomar essa atropina, que tem a finalidade aí de secar a mucosa do cólon, né, para ela ser preenchida pelo meio de contraste. Alguma dúvida? Eu tenho dúvida, mas não é exatamente desse assunto aí. É sobre o quê? Eu queria saber exatamente o que é mieloma múltiplo. Quando se tem algum tipo... São as patologias dos órgãos. Tu tá falando de qual parte aqui? Não, é que eu tava vendo o videoaula, daí fiquei na dúvida. Na videoaula. Tá, quando terminar aqui, tu me manda lá no WhatsApp que a gente conversa melhor. Eu fico, depois da aula, eu fico disponível para vocês tirarem dúvidas, assim, mais específicas no WhatsApp, tá, gente? Então, tá bom. Ó, eu vou pesquisar. Me lembra, pelo amor de Deus, Leonir, me lembra que eu fiquei devendo vocês ontem o exame de angiografia, o vídeo. Me lembra agora que tu vai falar comigo. Quando terminar aqui, fala comigo no WhatsApp que eu vou pegar o vídeo e mandar pra vocês, que eu fiquei devendo ontem, tá? E aí a gente já tira as dúvidas. E eu fiquei devendo outra coisa também. Eu vou me lembrar e vou mandar pra vocês, tá bom? Amanhã eu envio a provinha pra vocês de manhã. E aí vocês têm até o outro dia, no mesmo horário, pra poder me enviar de volta, tá? E lembrando as 2 atividades também. Que no dia que vocês me entregarem a prova, já é o prazo final que eu já dou a nota pra vocês, tá bom? Certinho? Tá. Então tá. Boa noite.